E aí pessoal, continuando os estudos sobre polaridade, tá? Hoje vamos estudar a polaridade das moléculas. Professor Gessé falando aqui, você pode acompanhar pelo seu livro, a partir da página 30, tá? E aí pelos slides também. Sempre acompanhe com seu material didático, fazendo suas anotações. Pessoal, até agora a gente estava determinando a polaridade das ligações, mas agora para determinar a polaridade de uma molécula inteira, certo? Que tem vários átomos ligados, várias ligações covalentes, polares e não polares. Como é que tu vai determinar essa polaridade? É importante salientar que a polaridade molecular ela depende das disposições das cargas elétricas no espaço ao redor da estrutura, ao que está ali ao redor da estrutura do átomo central. Ou seja, tem que ter uma visão de todos os lados, né, entre as cargas envolvidas. A gente pode aplicar a representação por vetor para estudar a polaridade de uma molécula. Eu coloquei aqui uma tabela que tem o seguinte: a fórmula estrutural, o vetor polaridade, a soma dos vetores, e aí tu vai entender se ela é polar ou não polar, tá? Mas existe outra forma bem prática da gente estudar isso, mais na frente, que a gente vai dar uma analisada. Tu tem aqui a fórmula estrutural do H2, que é a molécula de hidrogênio. Vai ter vetor polaridade? Não, porque não existe diferença de eletronegatividade. Eu tenho dois hidrogênios, tá? Se liga aí que eu tenho dois hidrogênios aqui representados e eu não vou ter diferença de eletronegatividade, porque é igual. Então a setinha não vai estar nem para um lado nem para o outro, tá bom? Então não tem vetor polaridade. Então a soma dos vetores vai ser zero porque não tem, tá? Então vai ser uma molécula apolar, porque ela não vai possuir polo nem positivo nem negativo. Eu tenho aqui a molécula de HF. A gente acabou de estudar na última aula que o HF ele vai ter um vetor polaridade, ó, em direção ao flúor, porque ele é mais eletronegativo. Então, eu vou ter um somatório, tá, dos vetores diferente de zero. Isso você aprende lá na física. Existe uma parte da física e na matemática que estuda os vetores. Então, a soma dos vetores vai resultar num momento de dipolo, que eu chamo de momento de dipolo resultante, tá? Então, se esse momento de dipolo aqui, ó, que é representado por essa letra grega resultante, for diferente de zero, a molécula vai ser o quê? Polar. Lógico que eu já identifico que ela é polar, porque o flúor vai ter uma densidade, o hidrogênio vai ter uma densidade positiva, o flúor negativa, e o vetor está indo em direção. Ele não se anula em lugar nenhum, ele não é nulo, tá bom? Então, ele vai ser diferente de zero e ela vai ser polar. A molécula de CO2, eu tenho aqui os dois oxigênios, o átomo central que é o carbono, eu tenho um vetor em direção ao oxigênio e outro saindo do carbono em direção ao outro oxigênio aqui, tá? Deixa eu botar em evidência aqui para vocês. Ele está aqui, ó, em direção um do lado para o outro, tá? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, esses elétrons que estão sendo compartilhados aqui na ligação tendem a ir em direção aos oxigênios. Então, eu tenho um do lado direito e outro do lado esquerdo. E aqui está respeitando a geometria molecular, no caso a linear. Então, esse vetor da direita se anula com o da esquerda. E a diferença, né, a soma dos vetores vai ser zero. É como se um fosse positivo e o outro fosse negativo. Menos 1 com mais 1 vai dar zero. E aí a molécula vai ser apolar. A molécula de água. Eu tenho os vetores saindo do hidrogênio e indo para o oxigênio aqui em cima, tá? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, então os vetores vão em direção a ele. Só que nesse caso aqui a geometria é angular, tá bom? E aí a soma dos vetores vai ser diferente de zero e a molécula é polar, tá? Mas tem outra forma da gente analisar a polaridade dela se tu ainda não conseguiu entender os vetores. Não se preocupa com isso. Eu tenho aqui outras moléculas que apresentam geometria trigonal, piramidal, tá bom? Que tu tem a direção dos vetores, ó, o boro, por exemplo, indo em direção ao cloro, porque o cloro é mais eletronegativo e o boro aqui é o átomo central, tá? Eu vou ter aí um momento diferente de zero, tá bom? Esses vetores aqui, esses três vetores, eles se anulam, tá bom? E vai ser igual a zero. E aí ela vai ser uma molécula apolar, tá? Já aqui nesse caso, ó, essa molécula de NCl3, os cloros estão com a eletronegatividade indo em direção ao nitrogênio, que é o mais eletronegativo no caso. E aí, esses vetores já têm uma soma vetorial diferente de zero, ela já vai ser polar, tá bom? Então, esse é um estudo que às vezes nem é tão cobrado assim, porque ele é um pouco mais complexo, porque tu tem que ter um entendimento do que é um vetor, tá? Principalmente do vetor polaridade. Na química, o entendimento do vetor é
que ele vai sempre em sentido àquele que é mais eletronegativo. Ele sai do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. E aí, dependendo dessa diferença, né, da soma vetorial, ela vai ser polar ou apolar. Ok? Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês um esquema que ajuda muito a você entender a polaridade da molécula. Se a molécula é polar ou apolar, para você não ter sombra de dúvida. Você vai ter que seguir essa regrinha aqui, que é muito legal, ajuda demais, te salva na hora das questões, na hora das avaliações vestibulares, tá bom? Porque tem muita gente que dificulta quando chega no o que é uma molécula polar e apolar, né? A gente já viu que aquela que tem polo é aquela que não tem polos, né? O momento de dipolo. Então, vamos ver aí, ó. O número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, se ele for igual ao número de átomos iguais ao redor do átomo central, a molécula vai ser apolar. Não precisa ter medo que eu vou te explicar o que é isso na prática, tá? Primeiro tem que saber o que é nuvem eletrônica, de onde é que ela deriva. A nuvem eletrônica ela pode derivar de um átomo que está ligado ao átomo central ou de um par de elétrons não ligantes. Isso forma uma nuvem eletrônica, como já vê na prática. Se essa tanto de nuvens eletrônicas que eu tenho ao redor do átomo central for igual ao número de átomos que sejam iguais ao redor do átomo central, eu vou ter uma molécula apolar. No caso aqui, o outro caso é, se o meu número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais ao redor do átomo central, eu vou ter uma molécula polar. Então, se for tudo igual, bonitinho, né, o número de átomos iguais, igual o número de nuvens eletrônicas, eu vou ter uma molécula apolar. Se isso já for diferente, eu vou ter uma molécula polar. Vamos aos exemplos. Tá? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi o de CH4. Quem é o átomo central aqui na molécula de CH4? A gente já estudou esse átomo uma vez. Tá bom? O átomo central aqui vai ser o carbono, tá? Por isso que ele está aqui no centro, ó. Vou colocar aqui em vermelho para vocês. Os átomos ligantes são os hidrogênios. Vou colocar aqui em verde, ó. Um hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Formou aqui a fórmula estrutural. Na verdade forma um tetraedro, né, pessoal? Mas aqui no caso você não precisa botar a fórmula estrutural corretinha para tu entender o que está acontecendo. Então, 4 nuvens eletrônicas ele afirma que tem nessa molécula. Por quê? Eu olho o átomo central, que é o carbono, e vejo que ele tem um átomo de hidrogênio. Deixa eu limpar aqui para vocês, rapidão, para me colocar um pouco mais específico. Eu tenho aqui o átomo de hidrogênio, tenho aqui outro átomo de hidrogênio ligado, tá? São os 4 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio ligado, e aqui eu tenho um átomo de hidrogênio ligado ao carbono central. Pessoal, cada um desses átomos aí, eles formam uma nuvem eletrônica. Então eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Cada átomo que é ligado ao átomo central, cada ligação, tá? Independente se é simples, dupla ou tripla, ela forma uma nuvem eletrônica. Então eu tenho 4 nuvens eletrônicas, 4 átomos iguais. Todos eles são hidrogênio, todos eles são iguais. Então se esses números aqui forem iguais, a gente acabou de ver, ele vai representar uma molécula apolar, tá bom? Não vai ter polos. E tu pode perceber também que o vetor polaridade ele vai se anular, né? Se tu fosse analisar pelo vetor, tá bom? Então, ela é apolar. Vou trazer outros casos para vocês aqui agora. A molécula de amônia. É muito legal essa molécula porque eu coloquei ela na atividade passada e alguns alunos tiveram dificuldade. Vamos analisar as nuvens eletrônicas. Primeiro, quem é o átomo central? É o nitrogênio. Ele está em menor quantidade aqui na molécula e depois ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Então, eu tenho aqui uma nuvem eletrônica formada por esse hidrogênio, eu tenho outra nuvem eletrônica formada por esse outro hidrogênio, outra nuvem eletrônica. Opa, sobrou um par de elétrons aqui da ligação, né? Porque o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele é da família 15A. E esse par de elétrons que sobe aqui em cima, ele também forma uma nuvem eletrônica. Por isso que aqui eu tenho 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Mas eu só tenho 3 átomos iguais, tá? Que são esses 3 hidrogênios. E esse número não bate. É 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais. E quando esses números forem diferentes, a molécula vai ser polar, tá bom? Apenas quando respeitar, ó, 4 nuvens eletrônicas, 4 átomos iguais. Não necessariamente só 4, pode ser 2, 3, 5. Mas se esse número for diferente, aí a molécula vai ser polar. Lembrando que esse par de elétrons aqui em cima, ele representa uma nuvem eletrônica, assim como os átomos ligantes. Eu vou botar outros exemplos aqui para a gente. A água, por exemplo. A água ela tem 2 pares de elétrons livres
né? Livres não ligantes. Então, aqui forma uma nuvem, aqui em cima forma outra nuvem, aqui eu tenho um átomo ligante, que é o hidrogênio, aqui eu tenho um outro. Qual o total de nuvens eletrônicas? 4 nuvens eletrônicas, como eu coloquei aqui. Quantos são os átomos iguais? Eu tenho 2 hidrogênios iguais. É diferente do número total de nuvens eletrônicas. Então a molécula é polar. Ela vai ter polos, certo? Isso explica porque a molécula de água ela é polar, tá bom? Eu tenho aqui o óxido, o SO2. Eu tenho uma ligação dativa, pessoal. Isso aqui não é um vetor, tá? O vetor fica em cima da molécula. Isso aqui é uma ligação dativa. Quantas nuvens eletrônicas eu vou ter aqui? Vamos fazer um estudo aí, né? Sem preguiça. Tenho aqui uma nuvem, tenho outra nuvem, isso aqui é uma ligação, né, pessoal? É uma ligação dativa. E tenho mais uma nuvem aqui em cima, que é a do par de elétrons, certo? Então esse par de elétrons também forma uma nuvem. Você tem que desenhar a estrutura, a fórmula estrutural, como eu ensinei para vocês, e colocar até o par de elétrons que sobra, tá bom? Porque é interessante para analisar a polaridade. Então eu tenho 3 nuvens e 2 átomos iguais, certo? E esse número é diferente, logo a molécula é polar, tá bom? Eu tenho aí mais 2 moléculas. Eu peguei aqui a molécula maior, CH2O, tá? Eu tenho aqui esse composto e eu estou vendo o átomo central é o carbono. Eu estou vendo que o átomo central aqui é o carbono, ó, e aí ele vai ter o hidrogênio, mais outro hidrogênio ligado e um oxigênio, certo? Quantas nuvens eletrônicas eu vou ter? 3 nuvens eletrônicas. Não sobrou par de elétrons aqui em cima. Mas eu só tenho 2 átomos ligados iguais, né? Eu tenho o hidrogênio que são iguais, ó, são 2, e o oxigênio é diferente, então são 2 átomos iguais apenas. Esse número não bate, logo a molécula é polar. No outro composto, que é o CO2, eu já percebi lá pelo vetor que ela é uma molécula polar. Ela tem 2 nuvens eletrônicas e 2 átomos iguais. Quais são as nuvens eletrônicas? Ó? Tem uma aqui do lado direito e outra aqui do lado esquerdo. Não sobrou par de elétrons, né, em cima nem embaixo, tá bom? Então ela tem 2 nuvens eletrônicas, 2 átomos iguais, formando aí uma molécula apolar. Então se esses números forem iguais, ou ela vai ser uma molécula apolar. Se esse número for diferente, ela vai ser uma molécula polar. Dessa forma, tu analisando assim, tu não erra a polaridade de uma molécula, certo, pessoal? Você não acaba não errando. Mas se for uma molécula muito grande, uma macromolécula, tá? Você vai analisar os extremos dela ou apenas uma parte. Não se preocupe com isso. Essas são moléculas muito cobradas em vestibulares, nas atividades, tá bom? E eu trouxe para vocês aqui como forma de exemplo, a gente analisou cada uma. E é assim que você analisa de forma mais simples, tá? A polaridade das moléculas. Então, não esqueça dessa relaçãozinha aqui, que te ajuda bastante a tu analisar a polaridade de uma molécula, tá ok? Analisa quem é o átomo central, as nuvens eletrônicas, tá bom? Como a gente acabou de ver aqui em todos os exemplos, volta a aula e desenha as estruturas para que tu possa analisar e fazer teu estudo direitinho, tá bom? Então a gente fica por aqui, forte abraço e até a próxima aula.